Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Hoje estamos discutindo a realidade prisional no país, o papel das penas alternativas, medidas alternativas e também a experiência de Minas Gerais nessa área. Nosso entrevistado é o desembargador Herbert Carneiro, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele também é vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Doutor Herbert, o senhor falou então no bloco anterior sobre as vantagens para o condenado na aplicação das penas alternativas, a questão da aproximação com a família, o convívio social, a oportunidade de ser útil à sociedade na prestação de serviços e também de refletir sobre o ato infracional. E para o Estado, quais são essas vantagens? Eu diria, o primeiro é que o Estado, naturalmente, hoje, nós todos sabemos disso, o Estado tem um custo elevadíssimo, e aí qualquer unidade da federação, como também o governo federal, porque nós temos hoje um sistema já federal de cumprimento de penas através dos presídios federais. O custo é altíssimo, só para se ter uma ideia, hoje cada preso custa ao Estado aproximadamente R$2.000 mês, cada preso, com um índice de reincidência que é assustador. O preso entra dentro das nossas cadeias públicas, entra dentro das nossas penitenciárias e 85% deles voltam à criminalidade. E voltam à criminalidade quase sempre mais grave. Mais preparados. Mais grave, mais preparados. Então, fica numa situação de que o Estado gasta, investe muito e que não tem o retorno desse investimento face a essa questão que eu estou dizendo, fundamentalmente da reincidência e da continuidade criminosa do cidadão. Então, as penas alternativas, pelas pesquisas, para que você tenha uma ideia, o índice de reincidência é de menos de 10%. O custo dela, médio, é de R$350 para cada cidadão na aplicação de um tempo médio de 1 a 2 anos de cumprimento de pena alternativa. Então, são vantagens, muitas, eu estou colocando aqui algumas delas, mas são muitas outras vantagens, até mesmo no indicador da sensibilidade, da sensação das pessoas com relação à criminalidade mesmo, à subjetividade da criminalidade. É preciso que nós saiamos nas ruas e tenhamos a crença de que o sistema de justiça criminal, no que diz respeito à aplicação das penas, ele é eficiente. Isso é bom para o Estado, aí, enquanto executivo, enquanto judiciário, enquanto sociedade civil organizada. Além da questão de reduzir a superlotação dos presídios e também da ressocialização desse condenado. Exatamente. Doutor Herbert, vou ampliar o nosso debate com a participação agora dos estudantes de Direito do Centro Universitário UNA. Uma pessoa que ela é aposentada por invalidez pelo INSS, e essa pessoa vem a praticar um delito. E, ao receber a pena, essa pessoa recebe como pena alternativa a prestação de serviço à comunidade. Como fica esse caso? Essa pessoa vai poder cumprir essa pena, mesmo sendo ela inválida, né, nos termos do INSS? Muito obrigado pela oportunidade da sua pergunta, de me dar a oportunidade de respondê-la. Bem, nesse caso, Marina, vai ser um incidente lá na execução da pena, de competência do juiz da execução. Ele vai ter que adaptar, naturalmente, talvez impondo a esse cidadão uma prestação pecuniária. O que não pode é apenas impor ao cidadão um sofrimento, uma condição que ele não tenha, do ponto de vista humanitário, de cumprir. Eu gostaria de saber do excelentíssimo desembargador. Antigamente, as penas alternativas eram pouco aplicadas no Brasil devido à dificuldade de fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Hoje, eu gostaria de saber como que está sendo feita a fiscalização das penas alternativas, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, e se ainda existe uma sensação de impunidade perante a sociedade. Ô, Michele, também, muito obrigado pela sua pergunta e a oportunidade de respondê-la. É exatamente a pauta que nós estamos tratando aqui. O Brasil hoje, eu citei anteriormente, nós temos em capitais do país, de uma maneira geral, hoje aproximadamente 22 varas especializadas de cumprimento de penas alternativas. Quando você diz isso, você, por exemplo, eu vou citar um exemplo de um estado, Ceará, Fortaleza, primeira vara de execução específica de execução de penas alternativas no Brasil. Tem lá toda uma estrutura específica de equipe multidisciplinar que faz a formação daquilo que a gente chama de rede social e que depois faz a fiscalização, o monitoramento do cumprimento dessas penas. Onde isso funciona de maneira adequada, não há sensação de impunidade com relação às penas alternativas. O que seria mais importante?
a devida punição de um crime como uma medida mais severa até para a proteção da sociedade, ou a ressocialização do indivíduo, tomando-se por verdade que a medida alternativa é suficiente para afastá-lo da criminalidade? O Ismael também, muito obrigado pela oportunidade de respondê-lo. Se o que você me perguntou fosse verdade, se aumentar a pena resolvesse o problema da criminalidade, a chamada lei dos crimes hediondos teria resolvido a questão dos chamados crimes hediondos e assemelhados a hediondos no país. O que se registra de 1990 para cá, depois da edição da lei dos crimes hediondos, é exatamente o contrário, o aumento da criminalidade nesta modalidade de crime. Exatamente por quê? Porque não se fez um processo eficiente de ressocialização dessas pessoas que vão para a cadeia em função de penas altas. Muito bem, agradecendo então a participação dos estudantes aí do Centro Universitário UNAM. Doutor Herbert, aproveitando essa questão colocada pelo Ismael aí, rapidamente eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre aquele caso de Goiás, em que um condenado por pedofilia foi beneficiado com a progressão de pena e, ao sair da liberdade condicional, ele acabou cometendo mais crimes, mais graves ainda. Faltou monitoramento nesse caso? Eu disse isso anteriormente, me indagaram sobre essa situação. Orion, eu sou defensor, por exemplo, do monitoramento eletrônico. Eu acho que se esse cidadão, com essa saída, que pelo que eu pude perceber, li algumas notícias sobre a matéria, não conheço o processo, mas vi, por exemplo, notas de apoio da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, vi notas de apoio, me parece até da própria Associação dos Magistrados Brasileiros, com relação à condução correta do processo feito pelos juízes. É preciso ter claro hoje que o cidadão, na legislação brasileira atual, para a progressão de regime, para os benefícios da lei de execução penal, basta ter bom comportamento e tempo de pena cumprido. A questão do exame criminológico, a questão de qualquer outro tipo de exame que dependa, por exemplo, de psicólogo ou de psiquiatra, isso é uma faculdade do juiz. No caso, ao que pude perceber, não conheço com profundidade, mas o juiz se ateve com esse devido cuidado. Ele tinha, sim, laudos que recomendavam que o cidadão poderia, sim, estar sujeito à progressão de regime. Então, eu acho que o juiz agiu corretamente e, lamentavelmente, por falta de um monitoramento, é que nós não tivemos essa situação Doutor, para eu fazer detectada. Então um novo intervalo, obrigado pela resposta. Então, no próximo bloco, a gente fala sobre a experiência de Minas Gerais, que tem até a ver com esse tipo de, digamos, paciente judiciário. A gente volta em instantes.